Queria convidar rapidamente a irmã Eliane, um testemunho. Cadê a irmã Eliane? A irmã Eliane tem algo para falar com a igreja. Boa noite, igreja. Assim, no dia 14 de junho, eu estava passando mal, assim, uns 2 meses, mais ou menos. No dia 14 de junho, eu fui diagnosticada com pólipo, ou hiperplasia endometrial. Isto está relacionado ao aumento de uma espessura no colo do útero. Parece, eu fiz um rascunhozinho, tá? Por isso que eu estou lendo. Isso se forma parecendo umas ervilhas no colo do útero. Geralmente, são tumores benignos. Eu precisava fazer um exame, só que eu não estava conseguindo fazer o exame, porque o exame, além de ser caro, e era tudo no particular, tinha que ser no Rio, tinha que ser muitos obstáculos para fazer. E, nesse meio tempo, eu já tinha me inscrevido para poder fazer o Vida Vitoriosa, e eu entreguei tudo na mão de Deus, que o médico falou assim, olha, você talvez vai precisar fazer uma cirurgia, vai precisar fazer um raspagem no colo do útero. Aí eu falei assim, em nome de Jesus, eu creio que nada disso vai ser possível, né? Vai ser preciso. Aí eu fui fazer o Vida Vitoriosa confiando em Deus, que tudo isso não passaria de um engano, que Deus estava fazendo a cura em mim, que eu acreditava muito nisso. Então, fui fazer o Vida Vitoriosa, recebi muito de Deus lá, me entreguei de corpo e alma, em nenhum momento pensei nesse diagnóstico que foi dado pelo médico, né? E logo em seguida voltei do Vida, vi ao culto das Déboras, que tinha a irmã Valéria, ia dar o testemunho dela de cura, e eu falei, em nome de Jesus, eu vou estar no lugar dela dando o meu testemunho de cura também. Aí fui fazer o exame agora na última quarta-feira, no dia 8, né? Quando eu estava fazendo o exame, que eu precisava fazer o exame, e aí a médica falou, você vai fazer o exame, a gente vai colher logo a biópsia para saber o que é, né? E você ser encaminhada para a cirurgia. Eu falei assim, não, doutora, não preciso disso, não. Ela, não, mas vamos fazer. Então, eu fui fazer o exame, e quando eu sentei para fazer o exame, ela falou assim, ué. Aí eu falei, ué? Ela falou assim, você não precisa fazer biópsia. Eu, aleluia, que bom, né? Graças a Deus. Ela falou assim, mas você não tem nada. Eu falei, amém, graças a Deus, eu não tenho nada. Ela falou assim, você não precisa de cirurgia, você não precisa de biópsia, não precisa de nada, porque não tem nada, o colo do seu útero está limpo. E quando eu estava aqui no culto da Débora, a esposa do diácono... Não é Mendonça, não. Esqueci o nome. Patrícia. Natanael. A esposa do diácono Natanael estava atrás de mim. E ela colocou a mão em mim assim, e eu falei, eu recebo. Eu não sabia o que ela estava colocando a mão em mim. E eu falei, eu recebo. Naquele momento que ela colocou a mão em mim, eu senti o poder de Deus em cima de mim ali colocando. E eu falei, tudo é para a honra e glória do Senhor, porque eu sou tímida, tenho vergonha. Gosto muito de falar, mas eu tenho vergonha. Eu falei, eu vou estar lá em cima dando meu testemunho. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero também falar com a igreja e orar com a igreja. Um dos nossos obreiros, Sandro Marins, ele trabalha na equipe de domingo pela manhã. Ele deu entrada no hospital no dia de hoje com um quadro de trombose. Então, o quadro dele requer cuidados, é um quadro perigoso. Então, eu quero convidar a igreja para estarmos orando pelo irmão Sandro, né? Eu pediria que você mudasse de posição. E, ao mesmo tempo, você que está buscando uma cura de algum mal, de alguma doença, sabendo de que Deus, Ele é o mesmo que operou no passado,
os milagres, as curas, os sinais que Deus operou e que você tomou conhecimento a respeito da palavra de Deus, a Bíblia, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Não mudou nada. Ele é o mesmo. E Ele é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade. Ele ressuscita mortos. Ele deu vista aos cegos, o surdo voltou a ouvir, o mudo voltou a falar, o paralítico andou. Ele curou uma febre, o leproso. Não há impossíveis para Deus. Então, se você que está aqui nesta noite tem uma necessidade e está buscando em Deus a cura, eu pediria que você colocasse a mão no seu coração e não só peça a Deus por você, mas também, inicialmente, eu quero orar pelo irmão Sandro, que nesse momento está naquele hospital. Oremos a Deus. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és um Deus poderoso, como nós, durante os louvores, nós cantamos, declaramos em alto e bom som, poderoso Deus. Nós te pedimos neste momento, nós levantamos esse clamor em favor do teu filho, do teu servo, Sandro Marins, que está hospitalizado lá no Hospital Icaraí, com um quadro de trombose. Maior do que a trombose é o teu poder, Jesus. E nós cremos que tu pode curá-lo, que tu podes, ó Deus, restabelecer a sua saúde e devolvê-lo à sua família, à igreja. Manifesta o teu poder, Senhor. Ó Pai, desobstrui as artérias, as veias, que o teu filho possa, nesse momento, estar sendo tocado por ti. Receba o teu poder. Aleluia! Aleluia! Nós cremos no milagre, ó Deus. Como também, ó Pai, eu oro em favor desse teu filho, desta tua filha que está aqui nesta noite, e que está com a sua mão no coração, e tem uma necessidade. Busca, ó Deus, a cura de uma enfermidade, de uma doença. Manifesta o teu poder, Jesus. Toca, Senhor. Retira toda doença. Sim, Pai, que esteja nos órgãos, nos nervos, nos músculos, nos ossos. Nós, na autoridade do nome de Jesus, ordenamos que toda doença saia. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o teu filho e esta tua filha. Honra a fé. Esta é nossa oração. E nós cremos no milagre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Eu peço a Deus que eu consiga, nesse tempo, passar para vocês aquilo que Ele colocou no meu coração, um assunto que já foi pregado várias vezes, mas que, vez por outra, nós precisamos voltar ao assunto, porque é algo que acontece não só na vida dos ímpios, mas também na vida dos cristãos. Não há diferença. É quanto às nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas podem produzir bem-estar para a nossa vida, como também pode trazer sérias consequências. Eu quero convidar, primeiramente, você a abrir a sua Bíblia no texto que está em Deuteronômio, no capítulo 30. Nós utilizamos muito esse texto, esse versículo, quando nós, não que seja uma regra, mas
É com frequência, quando estamos celebrando um culto fúnebre e falamos àqueles que estão presentes. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Deus faz uma proposta para mim e para você, mas Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a condição de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus sempre nos deu a condição de escolher. Mas até onde as nossas escolhas podem nos levar? Existem apenas dois tipos de escolhas: a escolha certa ou a escolha errada. Faz parte da minha, da sua, da nossa trajetória de vida acertar nas escolhas ou também errar. Eu estava lendo, achei interessante uma frase de um ex-senador e também um grande poeta chileno chamado Pablo Neruda. Ele diz o seguinte: você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Você é livre. Você pode fazer a escolha que você quiser, mas é prisioneiro das consequências. Agora, de que forma nós podemos fazer as escolhas certas? Há um caminho para se fazer as escolhas certas. E o primeiro caminho é pedir a Deus sabedoria. É estar diante dele e dizer: Senhor, me dá sabedoria para fazer a escolha certa, para tomar a decisão certa. É pedir, é se humilhar diante de Deus e não achar que nós temos conhecimento suficiente para resolver essa ou aquela situação. Tiago 1, versículo 5, diz muito bem o que eu estou falando, porque diz assim a palavra: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Esse é o primeiro caminho para que nós venhamos a fazer a escolha certa. Um outro caminho é procurar conselhos com outras pessoas. A palavra de Deus também nos leva a ir nessa direção, que está no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, não precisa abrir, que diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Nós precisamos também discutir as alternativas com os mais velhos, com as pessoas maduras, cristãos maduros, pessoas mais experientes. Isso me faz lembrar sobre o filho de Salomão, quando Salomão ele morreu e o seu filho Roboão
ele ficou no trono, e Roboão, ele foi buscar conselhos com os anciãos, com os mais experientes, com os mais velhos. E o conselho que ele recebeu, ele não confiou naquele conselho. Eu quero até convidar você, 2 Crônicas, capítulo 10, só para que você possa entender. Segundo Crônicas, no capítulo 10, diz aqui a partir do versículo 6, tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a esse povo? Isso, Roboão perguntando aos anciãos. E eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Diz a palavra aqui: porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Os anciãos aconselharam a esse rei para que ele agisse de uma forma, mas ele desprezou, diz a palavra, o conselho dos mais velhos. E foi se aconselhar com aqueles jovens que cresceram com ele. E o que os jovens aconselharam com a sua inexperiência foi justamente o contrário. E o que resultou isso? Resultou em desgraça na vida daquele homem. Resultou num reinado complicado, confuso, dividido. Então é isso que a palavra de Deus nos diz, que nós precisamos buscar ajuda, principalmente com as pessoas mais experientes. Quando nós estivermos diante de uma situação complicada, uma situação confusa, uma situação perigosa, que depende de uma decisão, depende de fazer uma escolha. Então, nós precisamos buscar o conselho dessas pessoas. Nós precisamos consultar a Bíblia. Nós precisamos buscar sabedoria que se encontra na palavra de Deus para fazer as escolhas certas. Nós precisamos, além disso também, independente da situação, nós precisamos fazer as coisas por amor ao Senhor,
por amor a Deus. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós fazemos escolhas sábias, nós aprendemos algumas coisas. Aprendemos que escolhas sábias evitam perda de tempo. Nós aprendemos que as escolhas sábias não nos permitem iludir com as aparências. Ao contrário das escolhas erradas, as escolhas erradas nos levam a estar em lugares errados, em momentos errados e com pessoas erradas. Basta nos lembrar de um texto que está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 11, não precisa abrir, que fala sobre o sobrinho de Abraão, o Ló. Ló saiu com seu tio para a terra que Deus tinha prometido a Abraão. Bem sabemos que Deus pediu que Abraão deixasse toda a sua parentela e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. Mas aí tinha um sobrinho que foi junto. Titio, me leva contigo, não sei ficar separado de ti. Então foi o Ló, com toda a sua família. E diz a Bíblia que Ló também era um homem rico, assim como Abraão. E já não havia mais como conciliar a riqueza daqueles dois homens por onde eles passavam. Eles eram possuidores de muitos animais. E aí os pastores de Ló começaram a se contender com os pastores de Abraão. Houve um probleminha entre eles, um conflito. E aí Abraão chega para o seu sobrinho e diz: olha, não dá mais para continuarmos. Vai ser preciso nos separarmos. Estende os teus olhos e vê. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a palavra de Deus diz que Ló levantou os olhos e olhou a campina, aquele lugar verdinho, lindo, encheu os olhos. E foi justamente ali que ele escolheu ficar. Ou melhor, ir naquela direção. E a escolha de Ló, sem a direção de Deus, apenas se deixando levar pelos seus olhos, foi desastrosa para ele. Muito desastrosa. Ele não buscou a direção de Deus. Ele não entrou num acordo com seu tio, não buscou conselhos. Ele apenas se deixou levar pelos olhos, por aquilo que ele estava vendo. E ele entrou por um lugar errado, no momento errado, e ele se deparou com pessoas erradas. E se você for depois ler sobre essa história, você vai ver o que aconteceu com Ló depois que ele fez essa escolha.
E quantas pessoas hoje estão passando por um conflito? Sabe Deus que alguns aqui nesta noite estão passando por isso, por um conflito, por uma luta. Quem sabe no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, até mesmo na sua vida ministerial. Você vai precisar fazer uma escolha, tomar uma decisão, mas aí você está indeciso. Eu quero te dizer uma coisa: não tome nenhuma decisão precipitada. Não faça escolhas apressadas. Não faça isso. Peça ajuda. Se aconselha. Todos nós, vivemos num ambiente em que somos confrontados todos os dias. Todos os dias nós somos confrontados. Nós somos bombardeados naquilo que os nossos olhos estão vendo. Bombardeado nos nossos sentimentos. Bombardeados na esfera espiritual. Dentro de nós, no nosso interior, nós somos bombardeados, vez por outra, e acabamos escolhendo um caminho errado, fazendo uma escolha errada. E isso traz sérias consequências para qualquer um de nós. E muitas dessas escolhas que nós fazemos está relacionada com aquilo que os nossos olhos podem alcançar. E isso foi o que fez Ló. Nós encontramos outros exemplos na palavra de Deus. Nos lembramos sobre o que aconteceu com Eva, lá no início. Eva fez uma escolha e ela se deixou levar pelos olhos. Gênesis 3, versículo 6 diz: vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E as consequências nós estamos colhendo até os dias de hoje, por uma escolha daquela mulher, que se deixou guiar pelos olhos. Exemplo de Samuel. Samuel, quando foi à casa de Jessé, para que ali fosse conhecido o ungido do Senhor. E no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 6 e 7, diz: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel se baseou pelo que ele viu. Possivelmente Eliabe era um homem vistoso, bonitão, forte, mostrando ser um guerreiro. Então Samuel, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido.
Mas diz a palavra: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Um outro exemplo que nós encontramos, o rei Davi, que está lá no livro de 2 Samuel 11, no versículo 1 ao versículo 4. E a palavra de Deus diz, no versículo 2, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. E o versículo 4 diz: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Assim diz a palavra de Deus. Davi era um homem certo, no lugar errado, na hora errada, e viu que não era bom para Deus. Para ele, foi muito bom. O que eu quero dizer é que ele se deixou levar, ele fez escolhas diante daquilo que ele viu. E as consequências, como diz Pablo Neruda, as consequências são inevitáveis. E Davi o colheu. Consequências terríveis. Quais as escolhas que nós fazemos que afetam grandemente a nossa vida? Nós precisamos atentar para as escolhas que nós fazemos em todas as esferas da nossa vida. Primeiro, o que vai afetar a sua vida mais do que qualquer outra decisão, a melhor de todas as escolhas, é a escolha de seguir Jesus Cristo. Porque essa escolha vai determinar o seu lugar na eternidade. E essa escolha vai influenciar a todas as demais escolhas e decisões que eu e você possa fazer. Uma outra coisa que vai afetar a nossa vida com as nossas escolhas é quando nós escolhemos a nossa carreira profissional. Isso não é uma regra, mas acontece. Quantas pessoas não escolhem, não faz a sua opção, não busca em Deus a direção, não vê qual é o seu talento e ingressa numa profissão que não era para ser a sua. E essa escolha, ela pode ter um efeito duradouro no seu casamento, na sua família e até mesmo no serviço a Deus. Uma outra escolha importante, e aí eu quero falar com os jovens solteiros, homens e mulheres que estão solteiros, é como você vai escolher o seu companheiro e a sua companheira. Numa pregação que eu fiz há um tempo atrás, eu disse que os pais devem ensinar os seus filhos a orar a Deus, para que ele já... Porque tem pai que diz assim, e mãe diz assim, não, está muito cedo. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a pedir a Deus, Senhor, prepara o meu cônjuge. Vai preparando aquele homem, aquela mulher, que um dia vai se unir a mim. O Senhor tem o melhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Então nós, os pais, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E eles estarem atentos quanto a esta importante escolha na sua vida. Escolher
o seu cônjuge. Escolher os seus cônjuges. Uma outra coisa importante é escolher os nossos amigos. Queridos, ter amigos próximos, não tenha dúvida, pode ser uma bênção maravilhosa para cada um de nós. Mas ter amigos errados pode ser uma maldição. Nós precisamos escolher os nossos amigos. Precisamos saber escolher aonde nós vamos morar. Cuidado com Sodoma e Gomorra dos dias atuais. Ló não prestou atenção. Aonde que ele foi morar? O que aconteceu com ele? Então nós precisamos fazer a escolha certa, até mesmo aonde nós vamos morar. E também o que nós precisamos fazer quando nós percebemos que a nossa escolha ela foi errada. O que é preciso fazer? Primeiro, temos que fazer o que Pedro fez depois que negou a Cristo. O que foi que ele fez? Se arrependeu. Precisamos nos arrepender, principalmente se há um pecado envolvido na escolha que nós fizemos. Nós precisamos resolver servir a Deus de todo o nosso coração. Atentar para o que Paulo fez após perseguir a igreja de Cristo. Aceitar o perdão que Jesus nos oferece. Temos que estar determinados a viver para Cristo, para o Senhor, o resto da nossa vida, oferecendo a Ele o melhor de nós. E a única coisa errada a se fazer, preste atenção, a única coisa errada a se fazer é continuar na escolha errada, movido pelo orgulho ou por qualquer outra situação. Se nós fomos despertados por uma escolha errada que nós fizemos, nós precisamos nos prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda, eu sei que eu não estou só, o Senhor tem solução para mim, mas permanecer na escolha errada, por causa de um orgulho ou qualquer outra situação, é um grande erro nosso. Na palavra de Deus está escrito que há duas escolhas para o homem. Duas escolhas. A palavra de Deus nos fala de duas portas e dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. O caminho espaçoso e o caminho apertado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele continua dizendo: eu sou a porta. Jesus é a porta. Ele diz para mim e para você que a escolha errada leva à perdição. E a maioria dos casos, essas escolhas erradas pode trazer morte física, ou quando não, longos momentos de dor e sofrimento pelo sentimento de culpa. E aí
nos lembrando de cada um dos exemplos que eu citei aqui atrás. Eva, Davi, Ló, que levou a eles consequências muito sérias, momentos de dor, de sofrimento, pela culpa de uma decisão errada, de uma escolha errada. Então, nós, queridos, não é porque estamos em Cristo, não é porque estamos na igreja 20 anos, 30 anos, 10 anos, que sabemos em todas as ocasiões fazer a escolha certa. Nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos fazer uma escolha errada. Podemos nos deixar levar pelos olhos e assim colher dor e sofrimento, consequências. Então, nesta noite, eu quero primeiro falar com você que ainda não tomou uma decisão, que não fez ainda uma escolha. A escolha de entrar pela porta certa, pelo caminho certo. Você que ainda resiste, mas que nesta noite ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, Ele faz, Ele fez, Ele faz, Ele vai continuar fazendo, sempre, propondo a todos nós a vida e a morte, a bênção ou a maldição. E Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus espera para ter misericórdia de nós. E nesta noite, se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão e diz assim: pastor, é hoje, eu quero fazer uma escolha na minha vida, eu quero tomar uma decisão de entrar por essa porta que é Cristo. Eu quero andar por esse caminho. Eu não quero viver à mercê da minha própria sorte. Eu quero ter condições de poder buscar em Deus sabedoria, receber dele sabedoria para tomar as minhas decisões, as decisões que eu preciso. E nós somos desafiados a todo instante, todos os dias da nossa vida, nós somos desafiados a fazer escolhas, a tomar decisões. E você que nesta noite, por algum motivo, por alguma situação, saiu dos caminhos do Senhor, mas você sabe que precisa tomar um novo rumo na sua vida. Você que diz: pastor, eu quero voltar a ter esta comunhão com esse Deus. Esse Deus poderoso, como nós cantamos no início,
poderoso para me guiar, poderoso para me mostrar o caminho, a decisão certa, correta que eu preciso tomar. Eu quero voltar para o Senhor. Eu não quero seguir na direção dos meus olhos carnais. Eu não quero olhar as aparências. Eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se você está aqui nesta noite, é uma grande oportunidade para que você receba o Senhor Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que quer tomar essa decisão com Cristo? Saiba que Deus trouxe você aqui para ouvir esta palavra. Deus ama você. E talvez você esteja aí no seu lugar, tímido, com vergonha. Mas saiba de uma coisa: Jesus não teve vergonha de subir naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar. Jesus, em momento algum, se sentiu tímido. Ele nos amou primeiro. Ele fez tudo aquilo por amor a mim e a você. Se você deseja tomar uma decisão nesta noite, de receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se você quer voltar ao caminho do Senhor, saiba que Jesus chama você, e eu te peço que você se levante e venha aqui à frente. É uma oportunidade que Deus está dando para você. Não vale a pena você andar tomando as suas decisões sem Cristo. Tem alguém aqui nesta noite que quer aproveitar esta noite para fazer isso, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns instantes. Não sei o que vai acontecer comigo. Você também não sabe o que vai acontecer contigo. Então o momento é esse, a hora é essa, de você tomar uma decisão, fazer a melhor de todas as escolhas da sua vida, escolher a Cristo, andar com Ele. Eu quero dar essa oportunidade a você. Você está aí, que eu possa conhecê-lo? Levante a sua mão. Ok. Mas eu quero também dar oportunidade para você que diz: pastor, eu confesso, eu tomei algumas decisões, eu fiz algumas escolhas que não foram boas para mim. Eu reconheço. Eu me deixei levar pelos olhos, pelas aparências. Mas eu também não quero colher por toda a minha vida consequências drásticas. Eu quero, diante de Deus, eu quero pedir perdão. Eu quero que Ele me ajude. Eu sei que Ele pode me ajudar. Se você quer receber esta oração, saia do seu lugar, venha aqui na frente. E não se deixe prender na cadeira por vergonha, por timidez. Deus está falando contigo. Tem alguém que deseja receber essa oração e deixar Deus mudar o rumo da sua vida, te ajudar a sair
da situação que você se encontra, você tem essa oportunidade nesta noite. Nós estamos em família. Nós estamos diante de Deus, do Pai. Tem mais alguém que queira receber esta oração? Fique de pé. Nós temos aqui um irmão e uma irmã. Deus sabe. Deus sabe o que aconteceu. Eu não vou perguntar, mas Deus sabe. Escolhas erradas, decisões erradas, precipitadas. Mas Deus não quer. Ele não quer que você tenha essas consequências para o resto da sua vida. Ele quer te ajudar, Ele quer te orientar. Vamos orar por eles, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em o nome do Teu Filho Jesus, eu te peço, ó Pai, perdoa a cada um de nós. Perdoa esta Tua filha e este Teu filho. Ajuda eles, ó Deus. Ajuda eles, para que eles não venham amargar, sofrer por uma decisão que foi tomada, uma escolha que foi feita algum tempo atrás. Não permita que eles carreguem consigo as consequências dessa escolha. O Senhor é Deus poderoso para mudar a situação, para reverter o quadro. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor. Tu és um Deus perdoador, compassivo, generoso, bondoso. É o Senhor, Deus poderoso. Abençoa, limpa, Senhor, retira todo sentimento de culpa, em o nome de Jesus Cristo. Limpa, Senhor, traz alegria, a alegria de saber que o Senhor é Deus que guerreia as nossas guerras. É o Senhor que luta, que peleja por nós, que dá cabo dos nossos inimigos. Tu és um Deus que conserta, que ajusta. Aleluia. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa vida, para que não venhamos nós a fazer escolhas erradas, precipitadas. Não nos permita, ó Deus, ser guiados por aquilo que vemos, mas sim ser guiados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. E assim venhamos nós a colher os frutos, ó Deus, desta decisão acertada. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Como diz a Tua palavra, Tu és a porta, e nós entramos por essa porta que é Cristo. Aleluia! Obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na Tua casa, de sentir o Teu toque. Obrigado pela oportunidade de estarmos congregando, nos unindo em oração, de ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu creio, ó Deus, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos abençoa.
Muito obrigado, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a igreja diga amém e amém. Recebe a bênção do Senhor. Glória a Deus. E eu não quero errar mais uma vez. Eu peço perdão, mas ainda é tempo. Tem algum visitante aqui nesta noite? Porque eu quero conhecer você. Aonde estão os visitantes aqui nesta noite? Que vieram pela primeira, segunda ou terceira vez? Levanta a sua mão para que eu possa conhecê-lo. Olha, tem uma irmã com a blusa vermelha, tem um irmão também. Você que está próximo a esses irmãos, nos representa aí, por favor. Aperte a mão, dê um abraço. A equipe de boas-vindas também vai estar indo até você, lhe convidando para estar conosco. Nós temos uma sala aqui, onde nós recepcionamos os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Erguemos as mãos. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, obrigado, ó Deus, por este culto. Obrigado, Jesus, pela Tua presença santa e poderosa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de crescermos, de aprendermos. Ó Deus, contigo, Senhor. Ajuda-nos. Nós declaramos que precisamos de Ti. Leva-nos agora de volta aos nossos lares. Leva-nos de volta, Senhor. E no nosso caminho, a Tua nuvem esteja sobre nós. Proteja-nos, ó Deus. Livra-nos contra todo o mal. E faça com que cada um de nós cheguemos aos nossos lares saudáveis, seguros, protegidos pelo Senhor. E nos conceda um final de semana abençoado. Em o nome do Senhor Jesus. Que toda a igreja junto comigo diga amém e amém. Uma boa noite a todos, em o nome de Jesus.